Olá, queridos irmãos e irmãs, e aqui estamos novamente, já no nosso quarto encontro, dando início à quarta semana do tempo quaresmal, para refletirmos um pouco e darmos sequência ao nosso retiro popular quaresmal, nos baseando na campanha da fraternidade. O domingo nos sugere hoje, dentro da sua liturgia, o Evangelho de São João, capítulo 3, versículos de 16 a 21. E mais precisamente, no versículo 16 e 17, nós vamos encontrar: de tal modo Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que o mundo seja salvo por meio dele. O Filho de Deus, Jesus Cristo, veio nos trazer, portanto, a salvação. Iniciemos o nosso encontro de hoje pedindo que Jesus, de fato, nos ilumine, cantando: ó luz do Senhor que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Ó luz do Senhor que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nossa caminhada quaresmal é como as jornadas do povo de Deus na Bíblia, feita de movimento e de parada. Deus nos chama sempre a avançar, mas sabe que também precisamos parar. Precisamos de pausas na nossa caminhada de vida, é assim. Se nós não tirarmos o pé do acelerador, nós corremos o risco de nos perder. Então as paradas são importantíssimas para que a gente possa refletir, possa pensar e possa também avaliar. Na verdade, quando paramos um pouco, é Deus mesmo que vem ao nosso encontro. Este quarto domingo da Quaresma é para nós o domingo da alegria. Tanto é que você percebeu nos paramentos a cor roxa foi substituída pela cor rosa, para nos dizer da alegria. É conhecido também liturgicamente o domingo da alegria. E por que essa alegria? Porque nós já estamos nos sentindo bem próximos da grande festa, da celebração da Páscoa de Jesus, da vitória da vida, da luz e da paz. Vamos então preparar o nosso coração para que a gente possa aproveitar bem desta quarta semana da Quaresma. Já estamos, como eu disse, bem próximos da festa da Páscoa, mas continuamos a trabalhar um pouco mais o nosso coração. Afinal de contas, é tempo de conversão. Celebrar a fé é fazer, portanto, a experiência de Deus no hoje de nossa vida, pois sua palavra é sempre viva e atuante na história de cada um de nós. Se lembram, na última Quaresma de 2020, nós fomos surpreendidos pela pandemia. E que tristeza! Já estávamos com toda a programação quaresmal pronta, toda a programação da Semana Santa pronta. Quantos de nós começamos até a rezar juntos, nos grupos, se preparando em comunidade, e de repente nos vimos dentro de casa, sem aquele convívio ao qual havíamos nos acostumado. Muitos talvez tiveram a oportunidade de estreitar, de fato, os vínculos de oração em família. Outros, quem sabe, valeram-se até dos meios de comunicação, graças a Deus, para prosseguir na caminhada quaresmal.
mas todos nós nos sentimos frágeis diante da pandemia, diante de um mundo todo ele doente. Ficou claro como o amor, a solidariedade, a partilha são essenciais para a nossa sobrevivência. Tivemos então tempo para refletir e valorizar o quanto é importante a convivência. Diante do peso do isolamento, do medo, da dor e tantas perdas, nossa fé precisou amadurecer, precisou de se fortalecer para olhar para o caminho da cruz, com a esperança de que a morte não tem a última palavra. Deus é luz, Deus é amor e nós somos de Deus. Quem permanece em Deus é luz na escuridão, luz a brilhar para o irmão, luz a aquecer o coração, luz e amor. Deus é luz, Deus é amor. Acolher a luz de Deus é ter a esperança na vida eterna. Irmã Miriam, na sua música, ela nos transmite esta verdade. Uma ameaça global à vida nos colocou diante de grandes desafios. Cada um de nós se viu responsável por si mesmo e pelo próximo. Ainda hoje continuamos a dizer: se proteja para que o seu irmão, o seu próximo, seja protegido. Como família, como foi preciso reaprender a conviver e a suportarmos uns aos outros. Estão lembrados no início? No início, quando nós nos isolamos em casa. E aí, quanta família sentiu dificuldade em passar o dia inteiro com o marido? O seu tipo de trabalho, que era na empresa, passou a ser desenvolvido dentro de casa, através dos meios de comunicação, do computador, da internet. Pois é, quanta dificuldade para reaprender um relacionamento familiar, mas com certeza valeu a pena. Nossa sociedade não pode desviar o olhar daquelas tantas pessoas que estavam excluídas das atenções mais básicas, da alimentação, da saúde, o mínimo de renda para sobreviver, e como houve uma movimentação, como foi bonito perceber, não só da parte do governo, quando foram dados ou foram encaminhados meios financeiros para que aqueles que realmente perderam até o trabalho, tiveram que ficar em casa sem trabalhar, e o governo disponibilizou um auxílio para aqueles que estavam com necessidades maiores. E nós também tivemos a oportunidade de assistir e de ver pessoas que se sensibilizaram com as dificuldades de tantos irmãos e irmãs nossas, de tantas famílias, e colocaram ao alcance de tais famílias recursos não tanto financeiros, mas recursos alimentares. Como foi bonito assistir esta solidariedade do nosso povo, chegando mesmo a arrancar de nós lágrimas, não de tristeza, mas de alegria por saber que o amor ainda existe entre nós. A solidariedade se confundiu com fraternidade. Pois bem, então, por toda parte, vimos bonitos testemunhos de homens e mulheres de boa vontade. Ao mesmo tempo, as contradições da nossa humanidade ficaram escancaradas, não é? Quanta desigualdade,
Quanta corrupção, quanta ganância do lucro, quanto aproveitamento até mesmo no meio da dor do mundo, quantos que aproveitaram para fazer valer as suas ideias positivas, não sei, ideias para angariar uma projeção no meio da sociedade. Certamente nos perguntamos para onde caminha a humanidade. E hoje também nos perguntamos para onde caminha o nosso Brasil. O ser humano tem um desejo profundo de paz. Só a fraternidade universal é capaz de superar o ciclo de maldades, de violências, de irresponsabilidades que marcam a história da humanidade e que marcam, de modo especial, a história do nosso Brasil. A paz pregada por Cristo não é um sonho ingênuo, nem algo impossível de acontecer, mas é um compromisso de amor, um modo de viver que não fecha os olhos para a complexidade das relações humanas, claro que não. E nós nos deparamos com situações tão complicadas, tão difíceis, né? No campo religioso, no campo social, no campo político. Quanta coisa que nos aborrece, quanta coisa que acontece que nos deixa realmente perplexos. Mas é a caminhada da vida. Por isso, é no diálogo, sim, compromisso de amor, que nós vamos, então, buscando o entendimento. Ser diferente não é um problema. O que mata é a indiferença que impede o diálogo e o amor mútuo. Olha, não temos que engolir tanta coisa, nós temos sim que dialogar e que o entendimento possa acontecer, não como uma pressão, mas como oportunidade de nos entendermos através do diálogo que nos faz, então, crescer no amor. A paz, ela é gerada na esperança, ela é gerada na compreensão. Não podemos deixar que nos roubem a esperança. Por isso, queridos irmãos e irmãs, continuemos unidos a Cristo, porque somente dele e nele que o nosso coração vai se encher de paz. Do que era dividido, ele fez uma unidade. Acreditar em Jesus é confiar na sua presença misteriosa, mesmo em meio ao sofrimento do mundo. Acreditar em Jesus é assumir o seu jeito fraterno de viver. Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Muitas são as vezes que nós metemos os pés pelas mãos. Muitas são as vezes que nós não compreendemos, mas aceitamos. A campanha da fraternidade vem nos mostrar que a nossa fé cristã é um sinal de paz. O diálogo não ergue muros, mas constrói pontes. E é isso, e é para isso que nós estamos aqui, para trabalhar em nós mesmos esse ranço, esse rancor que muitas vezes ocupa o nosso coração, a nossa mente, nos impedindo de nos aproximar uns dos outros. Então, que hoje, nesse quarto encontro, quando estamos aí fazendo a nossa caminhada de espiritualidade, que a gente possa trabalhar um pouco mais, ser mais paciente com aqueles que nos cercam, atento às queixas. Jesus é aquele que nos dá esse exemplo. Ele escuta as mulheres, ele faz da criança um modelo de vida para nós.
deixai vir a mim as criancinhas. Ele acolhe os estrangeiros, aos que não pertenciam ao judaísmo do seu tempo. Ele dialoga com todos. Sobretudo, no seu diálogo, ele sabe ouvir, ele sabe escutar. Jesus soube escutar e soube falar na hora certa. Diante dos que o perseguiam e condenavam, soube também calar. Nem sempre a verdade se manifesta no discurso, porque a última palavra é sempre de Deus. Por isso, saibamos ouvir a Deus, principalmente nos infortúnios, nas angústias. Nós não somos os juízes do mundo. Quem disse que eu é que devo condenar a quem quer que seja? Nem a mim eu tenho o direito de me condenar. Por isso, o meu coração deve estar aberto a Deus. Exercitar-se no diálogo não é fácil. Exige respeito, esperança, discernimento, coragem, renúncia dos nossos medos e maior confiança no horizonte da graça e da misericórdia de Deus. Por isso, convido a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que está rezando conosco esse retiro, a se abrir a Deus e deixar que a paz que o Cristo veio nos trazer, ela encontre um espaço no nosso coração. Guarda a palavra, guarda no coração, que ela entre em tua alma e penetre os sentimentos. A palavra de Deus é sempre uma declaração de Deus para conosco, é uma declaração de amor verdadeiro. O evangelista São João diz que Nicodemos vai conversar com Jesus de noite. Ele vê nas boas obras de Jesus a sua autoridade, mas Jesus quer ensinar algo mais profundo. É preciso reconhecê-lo como o enviado do Pai para a salvação do mundo. O projeto de Jesus passa pela cruz e para entender sua proposta, é preciso nascer de novo da água e do Espírito. Quem acredita em Jesus tem a vida que vence a morte e não precisa se esconder nas trevas da maldade. Se guardares a palavra, ela te guardará. Nós vamos nos deixar questionar por esta palavra. No versículo 16, ouvimos assim: para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A nossa fé nos ajuda a promover a vida e a paz? Quais os caminhos que nós utilizamos para não cairmos nessa tentação de transformar o mundo numa grande violência? No versículo 17, São João vai nos dizer assim: Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por meio dele. O nosso modo de falar de Jesus às pessoas expressa mais o desejo de que elas se salvem ou a intenção de julgar e condenar? Corremos o risco de, às vezes, usar da palavra de Deus para condenar o nosso irmão que errou.
Será que isso acontece com a gente? Como responder ao desafio de propor a verdade do Evangelho sem perder a caridade? Não podemos nos distanciar nunca da caridade. Corrija sim o seu irmão. Jesus, ele não nos propõe um esquecimento sem a devida correção, pois é na correção que nós nos convertemos. E Jesus não nos deixa sem uma correção, mas a correção sempre fraterna. E assim é que nós levamos o nosso irmão que errou a uma reflexão, a uma tomada de consciência, para que ele possa agir de um modo melhor. E nós também, quantas não são as vezes que precisamos da correção fraterna do nosso irmão? E em razão disso, a nossa conversão, ela nos propõe então de fato uma mudança de vida. No versículo 19, São João nos lembra o seguinte: ora, o julgamento consiste nisso. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. O próprio ser humano se condena ao rejeitar a luz de Deus. Quem anda nas trevas dispensa a luz de Deus. Será que as trevas estão só nos outros? Ou as reconhecemos também nos segredos do nosso coração? Às vezes, nós estamos envoltos em trevas e achamos que estamos sob a luz de Deus. Temos paciência com o nosso processo de conversão? E paciência também com o processo de conversão dos nossos irmãos e irmãs? O cardeal José Tolentino, ele tem livros e várias preces. Nós vamos partilhar com você agora uma prece desse cardeal Tolentino, a sabedoria da paz. Dá, Senhor, à nossa vida a sabedoria da paz. Que o nosso coração não naufrague na lógica de tanta violência disseminada ao nosso redor. Que os sentimentos de dor ou de despeito não sufoquem a necessidade dos gestos de reconciliação, a urgência de uma palavra amável que rompa as paredes do silêncio, o reencontro dos olhares que se desviam. Dá-nos força de insinuar no inverno gelado, em que por vezes vivemos, o ramo verde, a inesperada flor, a claridade que esta irreprimível e pascal vontade de recomeçar. Amém. E é hora então de apresentarmos aquela tabela já do nosso conhecimento que nos sugere as leituras litúrgicas da semana e as atividades. Lembrando sempre, aqueles que puderem cumprir as atividades que são propostas, que o façam. Mas se você achar difícil, substitua. Não tem problema algum. O importante é que a palavra de Deus alcance o nosso coração e que, de uma maneira reconhecida, nós possamos fazer algum gesto ou ter alguma atitude ou algum gesto de penitência. Então, está aí a tabela da semana. Estamos na 4ª semana da Quaresma. E vamos encerrar o nosso encontro de hoje com a música do Padre Zezinho, Dentro de Mim
existe uma luz que me mostra por onde deverei andar. Cantemos juntos. Dentro de mim existe uma luz que me mostra por onde deverei andar. Dentro de mim também mora Jesus, que me ensina a buscar o seu jeito de amar. Minha luz é Jesus, e Jesus me conduz pelos caminhos da paz. Minha luz é Jesus, e Jesus me conduz pelos caminhos da paz. E para você que rezou conosco este nosso quarto encontro, desejo uma ótima semana, abençoada por Deus, junto de sua família, no seu trabalho, na convivência com os demais. Que nós possamos utilizar da paz. Da mesma forma que eu quero a paz no meu coração, que eu seja também para o outro um arauto da paz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E que a bênção de Deus Todo-Poderoso, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, desça sobre você, sobre sua família, sobre sua casa e permaneça para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.